97. Na Globo, a bola não para. É do Brasil! Da Rede Globo para o top de 5 segundos. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. O dinheiro suado para pagar a prestação. E o mutuário vê a casa se desfazendo, ameaçada de vir abaixo. Um aparelhinho implantado no peito. E muitos doentes do coração já não precisam de remédio. Um comerciante branco é preso por desrespeitar uma mulher negra no Rio. O professor acusado da explosão do Fokker dá a primeira entrevista depois do coma. No dia do combate ao câncer, depoimentos. Primeiro, o susto. O médico me disse que se eu não fizesse a cirurgia, eu ia ter 3 meses de vida. 13 anos depois, a vitória. Porque eu fui salva, com certeza, né? Eu tô viva. Veja agora no Jornal Nacional. Prisão em flagrante para um comerciante que discriminou uma professora. Foi a primeira pessoa presa por racismo no Rio. A professora Leda Francisco queria apenas reformar a casa dela, mas em vez de lhe vender tijolos, o dono da loja de material de construção resolveu insultá-la. Ele disse que não gostava de negro, né? E que admirava a minha amiga, que é branca, que é minha amiga de 8 anos, está se misturando comigo. Um policial testemunhou tudo e deu voz de prisão. Acusado de racismo, o comerciante Luiz Alves da Silva foi direto para o xadrez. Não tem direito à fiança e pode pegar até 3 anos de cadeia. Para o movimento negro, a prisão do comerciante é a prova de que o racismo não apenas resiste, mas está se expandindo. E que exemplos de intolerância começam a aparecer até mesmo em setores que deveriam zelar pelo respeito às minorias, como o campus de uma universidade, como a PUC do Rio. Um jornalzinho de um grupo de estudantes publicou um artigo criticando a Semana da Consciência Negra, comemorada este mês em homenagem a Zumbi. O texto diz que falar em consciência negra é estúpido, que a escravidão era comum entre as tribos africanas, e que se os negros quiserem reparação, devem cobrá-la dos descendentes dos negros escravizadores. A reação na universidade foi imediata. O reitor da PUC mandou recolher os jornais e proibir sua circulação no campus. Há todo um espírito de discriminação, de desprezo de minorias e até de insulto. O estudante que escreveu o artigo reclama da falta de liberdade de expressão. Eu acho absolutamente absurda e estapafúrdia a hipótese de discutir se eu sou racista ou não. Eu defendo uma posição de integração, quero eliminar o fator raça. Uma palavra que dá medo até de falar: câncer. Mas hoje podemos ver o resultado de como é importante ir ao médico e fazer exame. Hoje, no dia da luta contra o câncer. Ele mata sim, mas quando se fica atento, existe a chance, muita chance, de vencer a doença. Câncer era uma palavra proibida para seu Elias, até que descobriu um tumor na próstata e foi operado. Agora ele já sabe, proibido é não se tratar. Vou melhorar mais ainda. Acho que vai ficar curado. Ah, vou, se Deus quiser, né? Como seu Elias, o câncer atacou 250 mil pessoas este ano no país. Entre os homens, a maior incidência no pulmão, depois próstata. Nas mulheres, o mais comum é o câncer de mama. O primeiro raio-x para diagnosticar o câncer de mama no Brasil foi feito por este aparelho em 1971. Na época, 80% dos casos que chegavam aos hospitais eram avançados e a cura muito difícil. Hoje, a realidade é bem diferente. 65% são casos iniciais com uma probabilidade de cura extremamente alta. Resultado de campanhas de prevenção, equipamentos sofisticados e muita coragem. Marília lutou contra o câncer durante 3 anos. Perdeu o seio, fez 2 cirurgias reparadoras. Hoje está curada e garante, mais bonita. Na minha realidade eu tenho 2 seios lindos. E antes eu tinha também 2 seios lindos, mas eu não percebia o que adiantava. Nunca prestei atenção neles. Essa casa toda enfeitada para o Natal é de uma senhora que já ouviu um triste diagnóstico. O médico me disse que se eu não fizesse a cirurgia, eu ia ter 3 meses de vida. A operação livrou Dona Jaci do câncer e há 13 anos ela gasta a aposentadoria com presentes de Natal para todos os médicos e funcionários do hospital. Porque eu fui salva, com certeza, né? Eu tô viva. Pelo mesmo motivo, no rádio sorri. Ela teve câncer no seio aos 18 anos. Escreveu na agenda a tristeza no dia em que a mama foi retirada, a esperança nas cirurgias plásticas e a certeza de que venceria a doença.
e venceu. Não deixei ela acabar comigo, eu acabei com ela. Hoje, Dia Nacional do Combate ao Câncer, no rádio completa 19 anos de vida. Em instantes, professor acusado de provocar uma explosão num voo da TAM diz que não se lembra de nada. Mutuário vai à justiça em protesto contra a má qualidade dos imóveis. Nova Saveiro. Motores 1.6 e 1.8. Novo design. Muito mais conforto e espaço na cabine. Uma caçamba muito maior, com uma capacidade de carga impressionante. Nova Saveiro. O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Até 30 de novembro, você compra qualquer modelo Fiat com o IPI antigo, garantindo assim uma redução no preço final do carro. Mas aproveite. É só até 30 de novembro. Linha Fiat, sem o aumento do IPI. Esta é mais uma boa notícia da Fiat para você. Um sonho que desmorona aos poucos. Imóveis quase novos, ameaçados de cair, levam os mutuários à justiça contra as obras mal acabadas. Renata Pires levou um susto esta semana. Um caminhão passou na rua e quase derrubou sua casa. O reboco do quarto da filha caiu, o piso se soltou e as paredes ficaram cheias de rachaduras. Fátima e Erimar compraram o apartamento nesse conjunto habitacional financiado pela Caixa Federal há 3 anos. As janelas não fecham direito, rachaduras, infiltração, mofo e os tacos estão soltando. Eu investi tudo nesse apartamento e hoje eu tenho vergonha até de trazer uma visita dentro da minha casa. Neste outro conjunto, em Betim, 2.000 pessoas têm o mesmo problema. A situação é mais grave neste bloco, que tem 16 apartamentos. Aqui foi feita uma vistoria e este laudo técnico diz que o prédio pode desabar a qualquer momento. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, 3.000 pessoas deixaram de pagar as prestações e entraram na justiça. Eles acusam a Caixa de não ter fiscalizado a obra financiada por ela. A consultora joga para a Caixa joga para a seguradora e fica assim, é um jogo de empurra. O mutuário tem que acionar a Caixa Econômica para a Caixa Econômica fazer gestão junto às seguradoras para poder resolver o problema. O problema é conseguir que a Caixa reconheça que os defeitos são de construção. Os casos se arrastam durante anos na justiça. Todo cuidado é pouco. Procurar saber da solidez e da honestidade da construtora. O homem acusado de botar uma bomba no avião da TAM e provocar a morte de um passageiro em julho deste ano dá a primeira entrevista em São Paulo depois de sair do coma. O professor Leonardo, que escapou da explosão, de um atropelamento e que resistiu a 100 dias de coma na UTI, diz que não se lembra de nada. Você se lembra o nome do senhor completo? Sim. Tá. Quantos anos o senhor tem? No apartamento dele, a Polícia Federal encontrou vários indícios de culpa. Entre eles, o barbante e a fita adesiva que teriam sido usados para embrulhar a bomba, além de vestígios de explosivo num par de luvas. Um outro laudo da Polícia Civil afirma que a bomba era tão sofisticada que não poderia ser fabricada em casa. Leonardo de Castro foi indiciado e hoje, falando com dificuldade, disse o que acha da acusação. O atropelamento provocou uma lesão cerebral. Só com o tempo os médicos poderão dizer se ele voltará a raciocinar direito. O advogado vai tentar provar a inocência dele. Mas se mesmo assim o professor for condenado, essa incapacidade intelectual pode livrá-lo da cadeia. A lei diz que neste estado de saúde ele seria, no máximo, internado para tratamento psiquiátrico. Vai ser divulgado nos próximos dias o relatório de outro acidente com um avião da TAM. A Fokker, fabricante dos aviões da TAM, está sendo responsabilizada pelo acidente que matou 99 pessoas em outubro do ano passado em São Paulo.
A comissão que investigou a queda do avião concluiu que a Fokker não fez todos os testes de funcionamento do reverso, a peça que falhou. Susto no aeroporto. Um avião faz um pouso de barriga. O trem de pouso do avião de carga falhou e o piloto teve que fazer uma aterrissagem de emergência no aeroporto da Bélgica. Nenhum dos 7 tripulantes ficou ferido. Em instantes, a condenação do torcedor que jogou uma bomba num ônibus. A maquininha que reanima o coração na hora em que ele estiver parando. Promoção Família Premiada Sadia. Comprando um peru ou um tender Sadia, você pode ganhar tudo isso. Comprando os dois, você pode ganhar tudo isso e uma Palio Weekend. Recorte os comprovantes e mande para a Caixa Postal 19027, São Paulo, respondendo: quantas letras tem a palavra Sadia? Promoção Família Premiada Sadia. Prêmios saindo do forno. O que é que faz um sabor ser irresistível? Como é que se faz para refrescar tão intensamente? Que fórmula é essa? Não precisa entender. Dê um super bilhetão de presente de Natal. Um aparelho eletrônico menor do que um maço de cigarros pode substituir os remédios no tratamento de doenças cardíacas. Uma das principais publicações de medicina do mundo recomenda o implante de desfibriladores para evitar paradas cardíacas. Uma cena comum nas salas de emergência de hospitais do mundo inteiro. Médicos lutam desesperadamente para reanimar o coração do paciente. A diferença entre a vida e a morte pode estar nesse pequeno aparelho chamado desfibrilador. A diferença entre ele e o marca-passo é que o marca-passo regula os batimentos do coração, enquanto o desfibrilador, através de choques, evita a parada cardíaca e é capaz de reanimar um coração que parou de repente. O aparelho é instalado no peito do paciente. É ligado ao coração através de um fio conectado a uma veia. Os sensores do aparelho identificam quando o coração começa a bater fora de ritmo. O choque é como um coice no peito, mas o importante é que ele diminui o temor de uma parada cardíaca, diz esse paciente. A má notícia é que um desfibrilador custa o equivalente a R$30 mil. A boa notícia é que, segundo um estudo, os pacientes que usam o aparelho têm 40% mais chances de sobreviver nos 2 primeiros anos do que os pacientes que tomam apenas remédios. A semana termina com tempo nublado na maior parte do país. Mais uma frente fria chegou ao sul e amanhã avança até São Paulo. Áreas de instabilidade ainda cobrem quase todas as regiões do Brasil. Por isso, o tempo fica chuvoso em toda a faixa escura, que vai do Amazonas até o norte gaúcho. No extremo sul só deve chover à tarde. Faz sol nas outras áreas, com tempo seco só nessa parte do Nordeste. Mínima de 18 graus em Curitiba e Brasília. Máxima de 30 graus em Salvador e 33 em Belém. Ameaças, agressões, denúncias. O clima esquentou na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Vasco são os líderes. No canto do quero-quero. O Flamengo perdeu para o Juventude em Porto Alegre. Maurílio fez de letra o gol mais bonito do jogo, que terminou 3-2. Edmundo salvou o Vasco. Marcou o segundo na vitória de virada contra a Portuguesa, 2-1. A Lusa reclama da atuação do juiz gaúcho Carlos Simon, que anulou um gol marcado por Rodrigo. Eu tenho certeza, se fosse com o Edmundo lá, jamais ele anularia, né? Porque senão depois ele não sairia do Maracanã. É ladrão! É ladrão! No Morumbi, desespero do técnico Vanderlei Luxemburgo ao ser expulso pelo árbitro Cláudio Cerdeira, quando o Santos já vencia o Internacional por 1-0. É a 4ª vez que ele me expulsa, é um safado, ladrão! O Santos está sendo roubado pela CBF! Se ele quer gesticular, falar, gritar, espernear, aí realmente comigo todas as vezes ele vai ser expulso. O Santos acabou goleando, 4-0. Destaque para os gols de Miller e de Caíco. Confusão também no Mineirão. O Palmeiras venceu o Atlético com um gol de Euler. Os mineiros não gostaram
gostaram da atuação do juiz Wilson de Souza Mendonça. O lance mais polêmico, a entrada de Aguinaldo em Valdir. No final, um diretor do Atlético tentou agredir o juiz, que só saiu de campo protegido pela polícia. Isso aí é esquema do Palmeiras, tô cansado de saber, eu sou de São Paulo. Condenado a mais de 14 anos de prisão, o rapaz que atirou uma bomba num ônibus de torcedores do Grêmio em Porto Alegre. A bomba explodiu dentro de um ônibus que transportava torcedores do Grêmio, depois do jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores da América, em abril deste ano. 9 pessoas ficaram feridas. O caso mais grave foi o de Marcelo Ramos, de 19 anos, que ficou cego do olho direito. Este ano, Marcelo não pôde continuar estudando e o que está mais difícil para ele é arrumar emprego. Eu realmente sinto que existe uma discriminação quanto ao fato que aconteceu comigo. A forma como está o meu olho, as pessoas notam isso. Vanderlei Pereira da Costa, da torcida Mancha Verde do Palmeiras, foi condenado hoje a 14 anos e 6 meses de prisão por tentativa de homicídio. Ele fabricou e atirou a bomba no ônibus. Daqui a pouco, governo e aliados discutem redução de imposto. Votação de orçamento acaba em violência no plenário. O aumento do IPI não colou na linha Fiat. Até 30 de novembro, você compra qualquer modelo Fiat com o IPI antigo, garantindo assim uma redução no preço final do carro. Mas aproveite, é só até 30 de novembro. Linha Fiat, sem o aumento do IPI. Esta é mais uma boa notícia da Fiat para você. Muitas vezes, os melhores momentos duram mais do que se espera. Por isso, a Sony criou a nova Handycam Vision com Stamina, que aumenta a vida da sua bateria por até 5 horas. Assim, você poderá aproveitar seus momentos favoritos, sem ter que se preocupar com o tempo. Na alegria. O quê? It's a Sony. É 3 vezes tudo. Não, para com isso. A gente também nasce completo. Novo Honda Civic 98. O nacional completo de fábrica. Civic, completo, desde o modelo básico. O governo faz as contas. O setor público vai economizar 10 bilhões de reais em 3 anos com a reforma administrativa. A quebra da estabilidade dos funcionários ainda depende de votação no Senado, que só deve acontecer no ano que vem. O governo agora quer discutir o teto salarial dos servidores. Vai insistir em R$ 10.800. Depois da reforma administrativa, o governo e os aliados começam a se entender sobre o pacote fiscal. E o acordo pode diminuir a mordida do leão. Cobrar mais imposto de quem aplica mais dinheiro nos bancos e até criar um novo empréstimo compulsório, como aquele sobre automóveis e combustíveis que todo mundo pagou e nunca recebeu de volta. De ontem para hoje, muitos deputados e senadores tiveram ideias que consideram geniais para substituir o aumento no imposto de renda. Está aberta a negociação do pacote fiscal. Das 8 medidas provisórias do pacote de economia baixado pelo governo, 7 já estão praticamente aprovadas pelo Congresso Nacional. Falta a do imposto de renda. O governo queria um aumento de 10% no imposto, mas seu principal aliado, o PFL, não queria aumento algum. Agora, existe uma chance deles chegarem ao meio do caminho. É muito. Que tal 5% de aumento? Sim, eu diria que 5% é um número razoável. A proposta ainda está em discussão. Governo e Congresso vão precisar ceder um pouco. Mas, aproveitando o clima desta missa de ação de graças, o presidente Fernando Henrique e o senador Antônio Carlos Magalhães demonstraram que pode haver paz na terra para os homens de boa vontade. O presidente Fernando Henrique disse hoje que as taxas de desemprego no Brasil são manipuladas e não refletem a realidade.
Segundo o presidente, o Diese leva em conta crianças de 10 anos ao calcular o desemprego em 16,5%. Segundo o presidente, o desemprego no Brasil, medido pelo IBGE, é de 6%. Quebra-quebra em Cajamar, São Paulo. Os vereadores aumentaram o orçamento da Câmara Municipal, mas o prefeito não quer nem ouvir falar em abrir mão do dinheiro da prefeitura. A confusão começou na rua, em frente à Câmara. No plenário, a reunião era filmada pelo circuito interno. Os moradores que acompanhavam a sessão começaram a vaiar. O prefeito, vestido de vaqueiro, trocou ofensas com a oposição. Em poucos minutos, o plenário foi invadido. A polícia agarra um fotógrafo. Pelo menos 4 pessoas saíram feridas. Veja a seguir, debate e preconceito na escolha da diretora de uma escola em Brasília. A musa que inspirou o romance Doutor Zhivago escondia um segredo. Nesse Natal estou usando todos os meus cheques e cartões. Tenho vários. E você, cunhado? Eu estou usando só o Credit Card. Só? Só com o Credit Card posso ganhar 10 vezes o que eu gastei. 10 vezes? E para você, qual o cunhado mais inteligente na hora de comprar? Este ou o que paga tudo com Credit Card e pode ganhar pela Loteria Federal 10 vezes o que gastar? Se você acha que é esse e ainda não tem Credit Card, ligue 0800 15 0505 e peça o seu. Se você acha que é esse, você ligue para... Não liga. Liga para quê? Bobagem. A rede autorizada Volkswagen apresenta o seu pacote. Até domingo você pode comprar o Gol CL 1.6 MI com IPI antigo em prestações fixas com a melhor taxa. E ainda leva ar-condicionado ou seguro total de graça. Aproveite! Só até domingo. Ar-condicionado ou seguro total grátis na rede autorizada Volkswagen. A Arapuã garante, se você comprar em outro lugar, vai perder dinheiro. Refrigerador Duplex 401 litros Brastemp por apenas R$ 949 à vista ou R$ 117,50 mensais fixas sem entrada. TV 29 polegadas sem Toshiba por apenas R$ 699 à vista ou R$ 79,90 mensais fixas sem entrada. Uma eleição para diretor mexe com os nervos de alunos, professores e funcionários de uma escola em Brasília. Pura coincidência. A Marisa é formada em História. A Maria da Pena também. E as duas estão disputando em eleição direta a direção dessa escola aqui em Brasília. Uma disputa acirrada. A professora Marisa tem uma vantagem. É mais experiente. Dá aulas há 17 anos e foi diretora em outra escola. Já a outra candidata, a professora Maria da Pena, foi prática. Há 4 anos, ela decidiu ganhar mais e trocou a sala de aula pela cozinha. Ela faz os lanches aqui da escola. Algum problema? Pela lei, não. Quem faz merenda e qualquer outro funcionário da escola podem disputar a direção. Só que na prática, tem o preconceito. Ela só lida na cozinha, ela não vai conseguir lidar numa diretoria com um monte de gente. Ela tem que viver na cozinha. Ela tem a capacidade como qualquer um tem. Ela não tem experiência de sala de aula, como ela pode dirigir uma escola. Esse é mais um dos preconceitos que nós temos que quebrar. Não vejo como preconceito, eu vejo como um processo normal de qualquer uma eleição. E ocupar essa sala nem é o mais importante. Essa abertura que nós conseguimos já cito vitoriosa, independente se ganho as eleições ou não. Um tropeço do presidente peruano Alberto Fujimori. Fujimori visitava as regiões que correm risco de serem atingidas pela fúria do El Niño quando ele mesmo se viu no meio de um desastre. O presidente peruano não se machucou. Foi cercado de cuidados e se recuperou logo do susto. Por trás da mais famosa história de amor da Rússia, uma grande traição. O romance entre Doutor Zhivago e Lara comoveu o mundo nas telas do cinema. O que ninguém sabia é que a mulher que inspirou a personagem era uma espiã que traiu seu grande amor. Boris Pasternak gostou a vida inteira de Olga Ivinskaya, secretária e amante. Da paixão dele, nasceu uma paixão de todos nós.
Olga foi a musa que o inspirou a criar Lara, uma das mais românticas personagens femininas do século, a namorada do Dr. Zhivago no livro e filme do mesmo nome. Na tela, o casal se separa contra a vontade, devorado pela Revolução Russa. O Dr. Zhivago morre quando acha que reencontrou Lara numa rua de Moscou. O autor de Dr. Zhivago era casado e traía a mulher com Olga. Mas à noite, quando ele voltava para casa, a musa inspiradora traía o escritor. Ela o denunciava à polícia secreta. Era a década de 50, Stalin estava vivo e ninguém escapava da KGB. Numa carta, só agora divulgada em Moscou, a própria Olga revelava ter sido agente e fazia acusações ao amante. Foi ele quem escreveu o livro e recebeu o dinheiro. Olga estava presa quando escreveu a carta e só fez a confissão para tentar ser libertada. Lara, a personagem, era uma mulher inesquecível e misteriosa. Talvez Boris Pasternak soubesse mais do que escreveu. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.